Se sua Pascal não funciona, não é falta de talento. Bom, você precisa entender que para uma Pascom funcionar, existe sim um contexto técnico, existe um contexto de criação, de conteúdo, de estudo, mas muitas vezes a gente tem, né? Eu, por exemplo, que participo de projetos abertos, vou colocar assim como movimentos de jovens e realidades, muitas vezes nós temos aquele trabalho ministerial, né? Mas que muitas vezes tem uma disparidade muito, sim, que vem da gente mesmo, né? De não encarar a comunicação como um ministério, mas sim como um serviço. E ele é um serviço, ele é um ministério, né? Assim como a pregação, a intercessão e qualquer outro tipo de frente de dons, assim, de uso de dons. Mas a comunicação, ela também tem um vínculo muito importante da espiritualidade, né? Que é o primeiro fator, vou colocar ali. O primeiro deles é a falta de espiritualidade. Porque sem espiritualidade, a comunicação, ela vira uma tarefa mecânica, de cumprimento de tarefa apenas, de checklist. E todo mundo percebe quando a comunicação não nasce assim com a fé, mas assim, vira só um improviso, sabe? Fica só entre um compromisso de responsabilidade técnica e não um compromisso real de fé e de espiritualidade. E como que faz isso? Como que você muda isso? Quando você começa a encarar realmente isso como um ato de espiritualidade, não levando o contexto espiritual, mas trazendo para você comunicador. Como? Cara, assim, diversas vezes eu tive experiências, né, em outros ministérios. Eu fui da pregação, fui de outras frentes, e eu vi a dedicação em projetos de oração, dedicação em jejum, em vigílias, em adoração, em manter a comunhão em dia, a confissão em dia, os sacramentos, ahn, em estudo principalmente. Não era o estudo apenas para, mas a dedicação ali de ir além do óbvio, sabe? Eu lembro muito da pregação, da questão de assistir palestras e pregações, ouvir algumas pregações e homilias hermenêuticas, leituras de livros mais específicos da área e sair dessa superfície, sabe? E começar a ir além e aplicar isso. A comunicação também, porque a gente tem hoje o YouTube que, cara, tem tudo, tem tudo. Então, é inadmissível uma Pascom ou um servo de Pascom dizer que não sabe algo. Sendo que hoje tem inteligência artificial, tem YouTube, tem pesquisa, tem facilidade de acesso. Então, isso contribui, né, muito para a espiritualidade. De que forma, Edu? Porque se você tem um contexto técnico que você aplica na sua função, você começa a se dedicar a isso, isso sim é uma multiplicação de dons. Porque, eu só sei tirar foto, mas você vai e se dedica a tirar foto, depois você aprende a fazer design. Você multiplicou o seu dom. Isso é espiritualidade também. Porque está a serviço de algo, a serviço de alguém que não seja só você. E os projetos de oração, cara. Assim, tenha projetos de oração. Vai se reunir com a sua Pascom? Reze antes, reze depois. Vai fazer um planejamento? Reze antes, reze depois. Agradeça e peça. E tenha o discernimento de viver esse momento também. Entender que o que você faz não é só uma publicação, não é só um post. Cara, é uma evangelização. É um ecoar de uma voz. E tudo isso parte também de você, né? Se você não está em dia com a sua intimidade com Deus, vai ser apenas mais um ponto de serviço que você vai fazer quando der. Você não vai ter o compromisso espiritual de estar sempre firme naquele propósito. E o segundo, né, que é a falta de método. É muito improviso, é confusão, falta de clareza. Enfim, são coisas que você não consegue ter constância, né? Porque não existe um método. Existe um preciso fazer. Eu desenvolvi, né, junto com a minha esposa, nesses anos, que a gente nomeou de método Luz, tá? Que é ler a comunidade, unir o real e zelar pelo belo. A gente chama de luz, né? O ler a comunidade é como você lida em entender o lugar onde você está. Entender
o carisma, entender a dimensão do ambiente, né, em todos os seus projetos, todas as suas frentes. Depois você tem unir o real, que é o que a gente fala de trazer o que o seu movimento para as redes. Isso não em forma de postagem de carrossel apenas, mas vídeo, fotos, áudios, músicas, cara, tudo que puder trazer realidade. Isso, cara, isso é poderoso demais, assim, em questões espirituais e técnicas, né? E por último, não menos importante, zelar pelo belo. É o que é mais complexo, porque muitas vezes a gente não tem tempo, mas a falta de tempo é consequência de uma falta de organização e planejamento. Mas o zelar pelo belo é sempre que eu busco fazer algo em zelo, né, por aquilo que eu acredito. É o que a gente falou primeiro, né, da leitura da comunidade, eu tenho um zelo por ela. Leitura do meu projeto, eu tenho um zelo por ele. Então isso faz com que eu tenha um pouco mais de cuidado ao fazer, ao exercer, ao tirar foto, ao fazer isso ou aquilo. E por último, a gente também tem o método OCA, né? É um nome estranho, mas é organizar, comunicar com propósito e avaliar com humildade. Ou seja, é organizar, comunicar e avaliar. Organizar tudo aquilo que você tem, né? Esse é o método. Você organiza, você cria um planejamento, você cria uma linha editorial, coloca datas, coloca prazos, coloca tudo isso. Depois você comunica, você cria. Aí entra a parte prática, né? Você começa a fazer e tal, e tudo isso documentado. E depois você avalia. Isso deu certo, isso não deu, isso aqui, por que que não deu certo? Vamos tentar de novo? Vamos. Isso aqui não deu certo, mas eu queria. Isso aqui deu certo, mas eu quero melhorar. Então vamos melhorar. Ah, eu queria. Então fazer essa avaliação de uma forma que você tenha a dimensão de que, cara, tá, eu tentei uma coisa, eu acredito nisso, eu vou de novo. Ah, isso não deu certo, eu preciso melhorar. Ah, isso aqui deu muito certo, vamos continuar. Então é você ter essa ideia de organizar, de criar ou comunicar e avaliar também, porque senão você simplesmente vai fazer por fazer. E isso não adianta, isso precisa ter um pouco mais de método. E o método transforma esforço em fruto, né? E assim, sendo bem claro para vocês, assim, nessa minha experiência de vida com comunicação católica, quando a espiritualidade e o método andam juntos, a comunicação anda. Porque uma coisa não anda sem a outra. Deus potencializa os dons, né? O espírito, o dom, ele é usado para o bem comum. Mas o dom que eu nasci com ele, ou que eu adquiri, o meu talento ali, ele é potencializado com a minha espiritualidade. E se eu não tenho espiritualidade, ele se torna apenas um dom de serviço. Mas ele não potencializa, ele não cresce. Por quê? Porque eu não busco recursos para multiplicar. Eu fico apenas no básico, no meu. Então, a Pascom, ela funciona melhor assim. Ela vai funcionar melhor assim. Quando você começar a caminhar com espiritualidade e com método. Sempre os dois juntos. Nunca esquecendo nenhum dos dois. Ah, eu não tenho espiritualidade. Busque mais intimidade com Deus. Ah, eu não tenho tanto método. Cara, estuda, pesquisa, faz algo. Mas sai do comodismo, sai do mesmo, tá? Bom, pensando nisso, né, o que mais falta na sua realidade, sabe? Espiritualidade ou método? É algo que você precisa pensar. E se falta, vai atrás. Né? Coisa simples, intimidade com Deus e estudo. Intimidade com Deus e estudo. Como que eu tenho intimidade com Deus? Sacramentos, comunhão, vida de oração. Estudo, pesquisa, aplicação, que é o que eu falei do método Luz e o método Oca. Ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, tá bom? É muito importante. Também deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ouvir você, saber de onde você está falando e entender também se você pertence a algum movimento ou não. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.